Ishiro Oda entregou uma das páginas mais insanas desse arco, Luffy, na sua forma de gigante, segurando tanto o Almirante Kizaru quanto o Gorosei Saturno, cada um com uma mão. Mas calma, que eu tô mais do que preparado para defender o Almirantado nesse vídeo. Também podemos ver algo bizarro acontecendo com o Gorosei Saturno nesse capítulo, indicando que ele possa estar perdendo completamente o controle e, quem sabe, sendo possuído pelo demônio da sua própria fruta. E ainda o discurso final de Vegapunk, que vai virar o mundo de cabeça para baixo. O que será que a maior mente desse mundo preparou como sua última cartada? Eu acho que eu tenho alguns palpites muito bons que eu vou comentar ainda ao longo desse vídeo. Vamos então para aquela análise completaça do capítulo 1108 do mangá de One Piece. Antes da gente começar, você já faz igual o Luffy, segura com a mão direita o botão do like, não solta mais, e com a mão esquerda segura o botão de se inscrever no canal e de ativar o sininho para continuar navegando pelos mares de One Piece aqui no canal, beleza? No começo do capítulo vemos então a interação entre Van Algor, Catarina Devon e Caribou. Caribou dizendo o quanto ele pode ser útil pelas informações que ele possui sobre as localizações de duas armas ancestrais que ele segurou até o momento, né? Não revelou para eles, manteve por enquanto para si. E eu comentei com vocês no vídeo passado o quanto eu fiquei maluco com essa possibilidade dessas informações caindo na mão do Tite. Se o Tite souber disso, e é muito provável que ele acabe sabendo mesmo, né? Pode ser que ele divida o próprio bando em duas frentes, onde uma iria até a Ilha dos Tritões sequestrar a princesa Shirahoshi e a outra frente indo até Wano tentar despertar o navio de guerra Pluton. Mas se o Tite decidir ir com todo o seu bando só para um desses dois lugares, nesse caso faz mais sentido eles irem até o país de Wano, já que o Momo já disse que ele não tem a intenção de despertar a arma no momento, mas ela precisa ser despertada e usada por alguém até o fim da história, senão qual o sentido dela existir na série, né? Então esse alguém pode muito bem ser o Tite, enquanto a Shirahoshi poderia se juntar ao Luffy nessa guerra final por conta própria mesmo, né? Mas conhecendo muito bem o Três Barrigas e vendo a forma como ele tem se movimentado ultimamente, é provável que ele crie duas frentes, conseguindo sequestrar a Shirahoshi, despertar e tomar Pluton enquanto o governo tem em mãos a arma Uranus. Ou ainda pode ser que o Tite não consiga a arma ancestral Pluton em Wano, caso a Big Mom ainda esteja viva e faça aquilo que eu já falei pra vocês uma penca de vezes aqui no canal. Não vou repetir de novo, só me aguardem. E esse movimento sexy do Tite em tentar pegar as armas ancestrais pode ser o estopim para que o Shanks decida enfrentar ele diretamente e a gente tenha finalmente a batalha final entre eles. Ou foi isso que o Oda se referiu na última Jump Festa, ou realmente vai ser uma batalha amistosa entre o Luffy e o Shanks em Elbaf mesmo. De qualquer forma, eu queria ressaltar nesse capítulo o quanto eu pago pau pro Van Algor e como ele continua sendo um dos poucos membros do Tite que a gente ainda consegue respeitar. Recentemente, o anime adaptou a história de capa dele junto do Aokiji em Holy Cake Island, passando pelo Cracker e sequestrando a Purin, com a Toei inserindo uma cena inédita ousadíssima, que foi o Algor randomizando os biscoitos do Cracker com dificuldade nula. Eu confesso, galera, que por mais que eu goste muito do Van Algor, eu não sei se ele tem esse calibre todo que a Toei fez parecer, porque até o Luffy teve certa dificuldade em quebrar aqueles biscoitos, só conseguindo ter alguma chance, né, de fazer alguma coisa quando ele entrou na sua forma do Gear 4, mas enfim. Seguindo o capítulo, vemos então o grande vice-almirante Tossa indo pra cima do Franky e companhia, no maior estilo herói Garp, com seus dedos hackeados prestes a esmagar suas presas durante um total de uma página, até ser completamente esmagado por um dos gigantes de Elbaf feito paçoca. Com isso, a gente tem a interação do Dory e do Brog com os novos integrantes do bando do Luffy que eles ainda não conheciam. Foi uma interação bem divertida, bem orgânica da parte deles. E agora, essa leva, pelo visto, está salva das mãos do governo, que inclui, né, principalmente a Bonnie e o próprio Kuma. Agora, uma das partes mais importantes desse capítulo certamente envolve o Gorosei Saturno. Alguma coisa muito bizarra e sinistra está acontecendo com ele, porque o homem parece consideravelmente diferente do que vimos até agora, e podemos listar 3 ou 4 diferenças para ele dos capítulos passados para esse. Primeiro, o Gorosei não disse uma única palavra durante todo esse capítulo, o que nos leva ao próximo ponto.
Segundo, seus olhos estão mais arregalados do que o normal, como se ele estivesse fora de si. Terceiro, ao invés de manter aquela postura mais ereta que vemos quando ele se encontra na sua forma híbrida, não vemos mais nenhum de seus braços humanos, apenas patas e uma postura mais rebaixada, como se ele estivesse na sua forma animal completa. E quarto, suas patas agora exalam veneno com um mero toque. Pode ser que o Gorosei tenha apenas entrado realmente na sua forma animal completa por uma mera escolha consciente dele próprio, mas o semblante passado nesse capítulo é de que ele parece estar realmente perdendo a própria sanidade, quem sabe sendo até possuído pelo animal que habita, a criatura que habita na sua própria fruta. A gente precisa lembrar que quando uma fruta desperta, a criatura que reside nessa fruta vai tentar possuir o seu corpo e o usuário precisa, digamos, domar essa fera para que ele mesmo não seja domado. E sabemos que a fruta do Gorosei Saturno é uma fruta despertada, então ele corre esse risco de ser possuído pela sua própria criatura. Agora, o que eu acho sobre isso? Por um lado, eu acho paia, porque um Gorosei vivo, provavelmente há 800 anos, não ter conseguido dominar a própria fruta direito, pelo amor de Deus, Talvez o Oda ele até invente a desculpa de que o Gorosei tá muito velho agora para poder continuar controlando esse poder, ou que criaturas míticas, de frutas míticas, são mais difíceis de ser controladas. Eu não sei. Ele pode inventar alguma desculpa, mas por outro lado, isso serviria ali, como uma oportunidade de mostrar um pouco mais pra gente sobre a natureza dessa criatura demoníaca que reside nessa fruta, quem sabe revelando ainda mais detalhes sobre a natureza e origem das próprias Akuma no Mi e, consequentemente, do século perdido também. Eu vou argumentar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, segura aí. Ainda sobre o Gorosei, vemos ele tentando atacar o Luffy, que desvia sem problema nenhum, e nesse quadro insano podemos ver que duas de suas patas parecem sinuosas, como se fossem feitas de borracha. Então existe a chance do Luffy ter tocado o corpo do Gorosei e agora ele esteja sentindo também os efeitos dessa elasticidade. Vamos aguardar uma confirmação melhor mais pra frente, se houver ou se não foi apenas, o efeito de movimentação das próprias patas ali, das próprias pernas do Gorosei. E aproveitando que falamos sobre isso, eu queria fazer uma observação sobre o capítulo passado. Na infame cena onde o Sanji bloqueia um laser do Kizaru com o pé, a onomatopeia usada nessa cena é a mesma do som, prestem bem atenção, de um pneu ou balão estourando ou ainda o som de um tiro. Isso fez algumas pessoas se questionarem se os lasers do Kizaru também não foram transformados em borracha pelo Luffy lá no primeiro confronto entre eles, já que balões são feitos de borracha e esse foi o som usado quando o laser do Kizaru meio que explodiu. Talvez, pode ser que seja esse o caso, mas eu não sei se o efeito do despertar do Luffy continuaria fazendo efeito até agora no corpo do Kizaru. Então, também pode ser que tenha sido apenas uma referência ao som de um tiro mesmo, Como se o Sanji tivesse conseguido meio que dissipar, de certa forma, dar uma explodida naquele tiro de laser com o pé. De qualquer forma, diferente do que foi o capítulo passado, nesse capítulo vemos o Sanji tentando salvar o Vegapunk, mas sendo completamente randomizado pelo Almirante, que ainda meteu mais um oco no bucho do Vegapunk para terminar o serviço. Pois é, dessa vez não igualaram a speed do homem. Cara, é bizarro como o Sanji parece um inseto perto do Kizaru. E olha que eu não queria ter essa impressão, Tudo bem que ele precisa salvar o Vegapunk, mas eu ainda acho que dava pra ter uma trocação minimamente justa entre eles. Mas não, o Oda ele insistentemente faz parecer que o Sanji é um nada perto do Almirante. Porém, diferente do seu cozinheiro, quando o Kizaru estava prestes a viajar na velocidade da luz novamente em direção ao Vegapunk, vemos o Luffy dando um blitz e segurando o Almirante na sua forma de gigante e ainda agarrando a cabeça do Gorosei com a outra mão numa página dupla insana e, pra piorar, esmagando o Kizaru com a mão a ponto de fazer ele cuspir sangue. Segura, calma aí que eu vou pegar o meu pano. Olha, vamos lá. O Kizaru, ele literalmente
fez corpo mole no final desse capítulo só pra não ter que matar o Vegapunk. Isso tá mais claro do que a própria luz, né? Fora que, agora vem o argumento concreto, fora que o tiro de laser que ele deu foi exatamente no buraco que o Gorosei já tinha feito, então o dano ali foi quase que nulo e o tiro meio que passou direto pelo corpo do Vegapunk. Na verdade, eu diria que ele até salvou o Vegapunk com esse tiro de laser, já que a queimadura do laser, né, sendo uma queimadura mesmo, deve ter cauterizado as feridas feitas pelo próprio Gorosei Saturno. E agora ele tá literalmente fazendo corpo mole e se deixando ser amassado pelo Luffy pra não ter que fazer mais nada, né? Já salvou a vida do Vegapunk e agora ele tá lá, ai meu Deus, como tá doendo, sangue. E nem adianta me chamar de fanboy nos comentários porque eu já sei que eu sou, né? Eu quero ver contra-argumentar o que eu disse aqui, só isso. Agora sim, com o pano já passado, vamos seguir. E sobre o Gorosei Saturno, foi sugerido que talvez todo o seu corpo agora esteja exalando veneno, então isso poderia ser um risco para o Luffy se não fosse o próprio Luffy, né, que se tornou praticamente imune a qualquer veneno, então não tem problema ele continuar tocando o corpo do Gorosei como ele fez no final desse capítulo. Agora, a grande bomba no final desse capítulo. Vegapunk, vendo que iria morrer, decide exibir uma gravação sua do passado e transmitir essa gravação para o mundo inteiro. Abre aspas. Atenção mundo, aqui é o Dr. Vegapunk, o maior gênio cientista desse mundo. Eu sei que essa mensagem pode chocar todos vocês, mas me escutem com calma. O que eu estou prestes a dizer a vocês é a verdade sobre o nosso mundo. Galera, que porrada que foi esse final. Vamos com calma aqui. Primeiro, o Vegapunk conseguir fazer uma transmissão como essa para o mundo inteiro é coisa de louco. É um feito absurdo, muito parecido, inclusive, com a Guerra de Marineford, né, que foi transmitida para o mundo inteiro, mas agora com o Vegapunk fazendo magia por conta própria. Mérito total para esse homem. Segundo, esse é um cenário muito parecido também com a Guerra de Marineford, já que o Barba Branca, vendo que estava no fim da sua vida, decidiu fazer uma grande revelação para o mundo e agora a mesma coisa está acontecendo com o Vegapunk. Terceiro, o tal incidente de Egghead agora tem um real motivo para ser chamado dessa forma, já que o que quer que o Vegapunk revele agora vai virar o mundo de cabeça para baixo. Agora, o que será que ele vai revelar? Algo sobre o Reino Antigo, a identidade de Imo, as Akuma no Mi, os Poneglyphs, as armas ancestrais, o próprio tesouro One Piece? Vamos tentar filtrar um pouco melhor as possibilidades para tentar achar, né? Tentar encontrar caminhos mais prováveis aqui. A primeira grande possibilidade seria o Vegapunk revelar algo sobre as Akuma no Mi. A gente já viu, né, como o Vegapunk ele tem a teoria dele de que as Akuma no Mi surgiram a partir do desejo das pessoas. Então ele tem um foco muito grande de estudo relacionado a isso e pode ser que ele revele mais coisas sobre elas agora. E por que eu digo isso? Agora fundamentando um pouco melhor. Por causa do que está acontecendo com o Gorosei Saturno nesse exato momento. Se o Gorosei estiver realmente perdendo o controle da sua fruta, a gente teria um cenário onde o Vegapunk revelaria informações importantes sobre as Akuma no Mi, ao mesmo tempo em que a gente estaria testemunhando algo relacionado a isso acontecendo justamente nesse momento. Seria aquele paralelo narrativo onde um autor, né, constrói duas cenas, em que numa cena é feita uma narração sobre alguma coisa e na outra cena, em paralelo, esse algo está acontecendo para que a gente veja isso acontecendo, né, na prática, né, o que está sendo narrado acontecendo na prática. Isso é muito comum. Se não for isso, pode ser também algo relacionado às armas ancestrais, já que elas também foram mencionadas nesse capítulo pelo Caribou, então já existe uma pequena deixa e suspeitamos, né, que o governo tenha em posse a terceira arma ancestral, então pode ser que o Vegapunk queira fazer uma revelação sobre isso, né, até porque a arma foi usada recentemente e até porque ele próprio construiu o combustível para fazer com que a arma pudesse funcionar. Então pode ser que o Vegapunk queira falar sobre isso também. Ou ainda pode ser que o Vegapunk queira revelar a verdadeira identidade do Reino Antigo para o mundo. E por que eu digo isso?
Quando voltamos no flashback de Ohara, que inclusive, né, é um espelho do que está acontecendo agora em Egghead com o Buster Call, na verdade, né, Egghead é o espelho do que já aconteceu no passado, vimos o Professor Clover nessa mesma posição, prestes a revelar informações importantes sobre o século perdido, e no momento em que o homem ia revelar o nome, o exato nome do reino antigo, ele acaba sendo baleado pelo governo. Só que a sacada genial do Oda nesse flashback é que mesmo que o Professor Clover não tenha conseguido dizer o nome daquele reino, ainda assim o nome foi dito de forma indireta, de uma outra forma. A onomatopeia usada nesse momento foi o clássico dom de impacto, né, que a gente vê o Oda usando praticamente em todo o capítulo, né? Que é escrito dessa forma. Acontece que essa palavra é pronunciada da exata mesma forma que uma outra palavra, que é a palavra Dawn, que significa amanhecer. Então, da mesma forma que o governo tentou silenciar o Professor Clover, a revelação do nome do grande reino antigo ainda teria sido revelada de forma implícita pra gente. E agora, com o Dr. Vegapunk herdando de certa forma a vontade do Professor Clover, será que ele pretende revelar para o resto do mundo o nome desse reino antigo? É outra possibilidade muito boa também. Agora, isso significa que o Vegapunk vai realmente de base? Olha, esse discurso, ele parece muito aqueles discursos do tipo, né? Se você ver essa mensagem, significa que eu não sobrevivi. E pode ser que pelo menos esse corpo dele realmente vá de base, mas como ainda existem os outros clones, talvez isso faça com que ele não morra por completo, né? Vamos esperar pra ver se pelo menos esse corpo dele velho vai acabar indo de base ou nem isso mesmo. Mas como sempre, eu quero saber as teorias de vocês aí nos comentários, e a pergunta que eu faço é: será que essa mensagem do Vegapunk vai chegar até o mundo inteiro ou até, quem sabe, a Lua? Vocês já sabem onde eu quero chegar, né? Aproveita esse gancho e confere o meu vídeo sobre o motivo do Oda ter guardado o retorno do Enel para o arco de Elbaf. O vídeo vai aparecer na tela agora pra você ir lá assistir. Porra, esse gancho foi muito bom. Caralho, imagina se o retorno do Enel não se dá por causa desse detalhe, meu amigo. Enfim, até a próxima. Tchau.